Boa noite. Bom, hoje vamos falar de um assunto polêmico, né, para a nossa sociedade, porque nós estamos inseridas numa sociedade ainda machista, ainda, né, que os homens ainda lideram em muitas situações, e aí acaba se tendo, às vezes, uma impressão de que há uma rivalidade. Então, eu quero começar aqui dando boa noite para vocês, falando que nossos temas toda terça-feira são temas que é para conhecimento de qualquer pessoa, de uma forma simples, de uma forma descontraída de conversar. E como sempre peço, quem quiser mandar pergunta, comentários, tentarei ler aqui também, tá bom? E faço a live agora aqui, às 9, e depois no Instagram eu faço também no ao vivo, fica lá na minha bio por 24 horas e coloco no YouTube também. Então, se puderem curtir, comentar e seguir, eu agradeço também, gente. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade, como muita gente critica, né? Então, eu queria mostrar para vocês que a realidade é outra e que esse feminismo que as pessoas tanto repelem, tanto condenam, muitos hoje, principalmente na situação que a gente está desse país, né, com uma visão mais conservadora para alguns, e eles fazem questão de deixar isso muito claro, principalmente nas mídias. E a gente pode ver que a gente tem pessoas de vários tipos de conhecimento, de muitos gostos, e a gente não, né, a gente deve respeitar. Eu acredito ainda que a democracia vale e em todos os sentidos. Bom, o feminismo é diferente de machismo. É a primeira coisa que a gente precisa esclarecer. Porque o feminismo não vem para pegar o lugar do homem, não vem para pegar e ser bruta com o homem ou para ser melhor do que o homem, não. Então, quando a gente fala de machismo, nós falamos da situação opressora que o homem tem na condição de homem sobre uma mulher. Então, o machismo não tem nada a ver com o feminismo. O feminismo é uma luta das mulheres e de uma sociedade, porque não é só das mulheres. Eu acho que todas as pessoas deveriam sim entender como lutadores por direitos iguais, como feministas, porque não quer dizer que você tem que ser mulher para ser feminista, tá? E aí a gente tem aí a comparação, muitos criticam no sentido, e até mulheres, tá? Não tô falando que é homem que critica, às vezes a gente vê até um machismo mais forte ainda em algumas mulheres que falam, vai lá, mulher que é peluda, mulher que não se cuida, não tem nada a ver, isso pra mim é outra coisa, isso daí é mulher relaxada, ou então são aquelas pessoas que preferem viver ao natural, e aí eu não discuto o gosto, aí eu não sou assim, mas outras mulheres que queiram ser, é liberdade de cada uma, ok? Bom, a gente tem uma situação na nossa sociedade que a gente quase não tem a história das mulheres, né? Então a gente não vê quase, o papel da mulher na sociedade sempre foi submetido, né? Tanto nos livros, nas histórias, foram escritos por homens, então não tinha um papel importante, poucas mulheres se destacaram na nossa sociedade. Mas a gente tem algumas partes da história, né, que a gente vem desde a época, né, que é retratada na Bíblia, aí vem pelas histórias, né, que são contadas ao longo aí dos séculos, e a gente tem a situação de que a mulher, né, quando ela trabalhou na situação de curas, né, de algumas condições de tratamento da sociedade, né? Isso no século mais ou menos 15 ao 17, ela foi vista como bruxa. E a mulher, ela foi, nesse caso, quando ela era uma curandeira, vamos dizer assim, ela era perseguida e ela foi queimada. Muitas mulheres foram queimadas na fogueira. Então, na época da Inquisição, né, da Igreja Católica, a gente teve, né, no século de 15 a 17, essa situação tão horrível, né? E aí vem o nome forte de Joana d'Arc, vem outras pessoas que acabaram sendo mártires, vamos dizer, da luta da mulher para poder fazer algo que ela pudesse se destacar.
E olha só, né? Ela só fazia o quê? Tratamentos igual uma pessoa que é indígena faz, né? Hoje as mulheres que a gente sabe da nossa sociedade, tem os chás disso, chá daquilo. Bom, se fosse assim, né? Todas nós já teríamos sido, hoje estaria tudo queimada, né? E aí a gente tem essa situação, como é escrita por homens, até a própria Bíblia, aí é uma questão pessoal minha, eu sempre questionei, desde nova. Por mais que eu seja também de uma família um pouco conservadora, e aí eu tenho uma base onde me deixaram livre para eu poder fazer e acreditar naquilo que eu quisesse. E graças a Deus eu não tive uma família opressora na parte religiosa, mas eu tive bastante na parte do meu pai, que era um pouco mais machista. Então a gente tem eu mesma estudando um pouco mais, eu demorei para me reconhecer como uma mulher que lutava pela causa feminina, né, que sou uma feminista, mas eu nunca me denominei assim, até algumas me criticavam por causa disso. Mas a gente vai se conhecendo, a gente vai encontrando a si mesmas nas lutas. E eu sempre fui uma lutadora pelos direitos iguais desde casa, desde meus 10, 12 anos. E era por causa dos meus irmãos. Então eu já lutava dentro de casa pela igualdade, nunca para eu ficar sem fazer nada, porque era difícil. Qual é a mulher e a filha mais velha de 4 irmãos que fica sem fazer nada em casa? Acho que é impossível, né? E aí eu acabei brigando muito com meu pai pelas questões para a gente poder ter igualdade em casa. Infelizmente não tivemos, teve que esperar a gente ficar adultos, cada um ir para ter sua vida, para a gente poder exercer aquilo que acreditava. Que dentro da casa do meu pai, ele não autorizava a gente fazer o que a gente queria. Tudo bem, respeito, então a gente tem que seguir a nossa vida e fazer onde a gente acredita. Eu mesma fui morar sozinha com 20 anos, após várias, né, turbulências em casa. E eu falo pra vocês, saí, falei, pai, tô indo, é melhor, e assim, e eu me emancipei. Na época era 21 anos, a maioridade, e eu me emancipei com 20. E eles autorizaram, me liberaram. E isso é uma vitória para mim também na minha história como mulher, morar sozinha. Na época eu estava trabalhando, fazendo faculdade e já estava conquistando a minha independência. Então assim, uhul, vitória! E aí a gente tem a história triste ainda de muitos países que a mulher não tem o direito nem de estudar, como os países que têm a cultura dos muçulmanos, a religião muçulmana, que não permite que a mulher estude. Então a gente tem ainda países que têm esse pensamento. Eu falo para vocês, eu costumo respeitar a cultura dos países. Eu não tenho que concordar ou discordar. Cada país tem que lutar, tem que conquistar aquilo que quer para mudança. E nesse caso as mulheres de lá têm que fazer a sua luta. Mas enquanto isso no Ocidente, aqui, a gente vem lutando pela liberdade, pela igualdade das mulheres na sociedade. E quem sabe um dia chegue isso, né, nesses países que têm essa cultura mais conservadora. E a gente tem aí a história um pouquinho, eu vou falar de 8 de março, que como surgiu, que na verdade muita gente, né, fala, poxa, como que surgiu o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que foi agora domingo. Parabenizo a todas aqui, né, pelo vídeo, que é mais fácil, porque eu falo, a correria é grande, mas eu não deixei de fazer o meu papel no domingo, de estar nas ruas, de estar lutando contra a causa, né, contra a violência da mulher, contra aquilo que eu acredito que a gente deva lutar. Então, nas minhas mídias sociais, Sheila Romeira, quem quiser, tá lá bem o que eu fiz no domingo. E a luta é grande, a luta não é fácil. E aí a gente tem uma situação lá no meio do século 19, em 1857, que algumas centenas de operárias, elas acabaram morrendo queimadas dentro de uma fábrica, onde elas estavam reivindicando por redução da jornada, porque a jornada delas era de aproximadamente 14 horas. Então, quer dizer, as mulheres já trabalhavam, mas os direitos não eram os mesmos e elas acabavam tendo que
ficar 14 horas, às vezes, dentro de um trabalho, com o salário reduzido, então elas estavam buscando melhorias nesse ponto, tá? Nesse caso aí, teve uma confusão, foi um incêndio misterioso que até hoje não se tem a prova exata se foi, né, um assassinato em massa, uma chacina, ou se foi um acidente. Mas só se sabe que elas não conseguiram sair da fábrica e elas acabaram morrendo queimadas. E aí teve, em 1911, uma manifestação que fez com que eles pedissem que tivesse o dia, né, isso entre homens e mulheres, em homenagem a essas operárias, que tivesse um dia especial ao Dia da Mulher. E aí foi instituído dia 8 de março, né, em 1911, o Dia Internacional da Mulher. Bom, no Brasil, a gente tem uma situação que demora também aqui bastante tempo para que a mulher pudesse ter direito ao voto. Isso foi em 1934, então as mulheres tiveram direito ao voto. Nos anos 60 começam os movimentos feministas, né, com mais força. Mesmo assim, é uma época difícil devido à ditadura militar. Aí você tem, em 1975, são criados grupos de discussões onde vão começando a se organizar mais as mulheres. Em 1985, aí a gente já deu um passo, né, mais à frente, é feita a primeira delegacia da mulher em São Paulo. Mas na política é outra questão bastante difícil, que desde a década de 40 nós ficamos sempre aproximadamente 10% no parlamento, qualquer parlamento, né, o número de mulheres só chega a isso aproximadamente. E é uma pena, porque agora a gente está aqui no estado de São Paulo, nós estamos com 15%, né, de deputadas mulheres no estado de São Paulo. Mas é difícil, nunca passa, e aí a gente precisa sim falar. Então, dedico o meu vídeo esse mês falando de temas da mulher, especialmente que é um mês que a gente costuma falar bastante sobre a mulher e os direitos que ela pode ter e os deveres também, mas que a gente precisa falar e esclarecer mesmo. Então, no mundo, a gente já tem aí uma luta que a mulher tem, né, já há muito tempo, então desde a Inquisição, que a gente falou, tem aí o início também da luta pelo direito do voto no século XIX, né, o início da luta começa ali também, mas a gente tem as sufragistas na Europa também, que brigaram junto na Revolução Industrial. A gente tem uma série de situações que fazem com que venha mudar essa realidade da mulher submissa, da mulher que fica sempre tendo uma situação de inferioridade, né, no mundo perante os homens. E a ideia, o que a gente busca e sempre é igualdade, equidade, porque quando a gente tem equidade é que todas tiveram a mesma condição de início, de chegar num patamar de igualdade. Então, para uma mulher chegar num patamar de igualdade com o homem em gestão, né, cargos de liderança, na política, ela precisa também começar a ter abertura para que isso aconteça da mesma forma que tem com os homens. E nem sempre é tido assim. Essa oportunidade demora para surgir, às vezes ela vai na marra, às vezes vai no grito, infelizmente, às vezes é muito mais sofrido, mas as que conseguem, né, conseguiram a duras penas. Claro, a gente tem situações, exceções, onde a mulher que vem de uma família política ou de uma família de pessoas que participaram de causas sociais, onde está já na família enraizado essa luta, né, social, então ela consegue também ter uma visão melhor disso para que ela lute e ela consiga chegar, né, e conquistar esses espaços de direito. Muitos acham que é mimimi, que a mulher tem o espaço sim, ela vai lá e faz o que ela quer, e não, eu sou prova viva disso, eu sou, na verdade, da área de exatas. Foi muito difícil para eu conseguir enxergar esse mundo da parte mais do social,
mesmo vindo da periferia, não é fácil. A gente que estuda exatas, você acaba fugindo de humanas. Em humanas você conhece bem a história do mundo. Eu mesma fugia dessa parte, nunca fui muito ligada a humanas. Hoje, depois dos meus 38 anos, que eu resolvi entrar na política e conhecer bem o sistema partidário, eu precisei estudar não só isso, né, como a história da nossa luta, principalmente das mulheres, como da política e como também da nossa sociedade, de como o Brasil se construiu politicamente e como ele está construído hoje, como ele se sustenta. Então eu tive que fazer muita reflexão, escutar muita notícia de política, sobre legislação, fui estudar, fui atrás para poder conhecer. Então hoje eu, né, com o Instituto Educacional Mulheres Apoderem-se, que eu sou a idealizadora, tem as meninas que estão com a gente, tem um grupo de WhatsApp com quase 100 ou mais 100 pessoas, 100 mulheres, onde a gente passa informações, conhecimentos para as mulheres, para que elas possam ter esse acesso. Porque a mulher, muitas vezes, ela não vai para a política, ou ela não vai para situações de liderança, porque ela não se acha capaz de estar naquele local. Ela não se sente preparada para lutar pelo aquilo que ela acredita. Então, nesse momento, ela pega e ela desiste, ou ela fica na retaguarda, ela fica mais nos bastidores. Muitas não gostam de dar a cara a tapa. Umas, porque eu já ouvi, tem medo pelo filho, pela filha, outros que têm receio, né, de ser ameaçado. Então a política tem riscos, tem, como muitas coisas têm risco nessa vida, até trabalhar numa indústria e uma máquina é perigosa para você. Então assim, risco existe e a gente precisa, claro, fazer da melhor forma para que a gente não corra esse risco. Mas tem situações na política que eu falo para vocês, realmente é muito complicado. E aí a gente fala um pouquinho dos tipos de feminismo. Existem alguns tipos, algumas vertentes. E aí é o que muitos às vezes ficam falando, criticando, que eu acho normal a crítica, mas as pessoas precisam estudar. E para a gente poder criticar algo, a gente precisa conhecer um pouco mais. Eu sempre fui dessa opinião. Antes de eu criticar algo com propriedade, eu fui estudar. Eu fui me informar para poder falar sobre o assunto. E aí eu tenho a convicção daquilo que eu sou a favor ou contra para poder falar. E muitas pessoas não entendem. Há várias vertentes no feminismo e alguns eu vou citar aqui para vocês. Existe o feminismo, vou dar o nome e depois eu dou uma explicada rápida. Tem o feminismo liberal, o feminismo marxista ou socialista, que é equivalente, o feminismo radical, que não é tão radical assim, o feminismo negro, o feminismo interseccional, o ecofeminismo e o transfeminismo. Então existem algumas vertentes, e aí onde a gente tem o liberal, que eu acredito, aí é uma questão de escolha pessoal, onde eu estou mais inserida, que é onde se busca mais igualdade entre homens e mulheres, liberdade de escolha, né, por meio de leis, de políticas públicas, onde a gente consegue, né, ter aí uma igualdade no sentido de direitos, e que a gente só vai mudar isso com... E essa vertente vem até da Europa, é trazido principalmente pela Simone de Beauvoir, que é conhecida como uma representante do feminismo, uma referência nesse tema, e ela nasceu em 1908, morreu em 1986, e ela fez aí grandes teorias, né, a respeito. Ela é uma filósofa, matemática, a favor de igualdade econômica, que é o ideal. Para a gente poder ter igualdade, não basta ser só igualdade de direitos, mas a gente tem que ter uma igualdade econômica também entre homens e mulheres. E eu acredito principalmente nessa parceria entre homens e mulheres, que às vezes, igual, tem aqui do tipo de feminismo que não aceita que o homem participe, que é o radical. É mais assim, para tirar o homem, tirar o opressor, acabar com essa situação da mulher ser submissa ao homem. Então eles são radicais nesse sentido. Não quer dizer que são radicais para não gostar de homem, não tem nada a ver isso, gente. Não misturem. A questão do gênero e a questão da escolha sexual não tem nada a ver com a luta feminista. Aí cada um escolhe lutar pelo que quiser.
independente do seu gosto, né? E aí a gente tem o feminismo marxista, que é contra o capitalismo, aí tem o radical que eu falei, que só aceita mulher, é contra a prostituição, contra o uso do corpo da mulher. Tem o feminismo negro, que tem as condições mais difíceis, né, pelo que a mulher, principalmente negra, é a mais hoje vulnerável na nossa sociedade. Então acreditamos que sim, a mulher negra tem uma condição mais difícil ainda, e aí se encontram as feministas nessa vertente. E o interseccional, que aceita essa mistura de gênero, de raça, de classe, e tem o ecofeminismo, que eu também faço parte, porque a gente não precisa só estar num lugar. Eu me acredito como o feminismo liberal e o ecofeminismo. Por quê? Porque a gente também tem que libertar os animais. Não é só a liberdade da mulher, porque tudo se submete ao homem. O homem, ele é o poder, onde ele domina os animais, ele domina a mulher. Isso tem que mudar, né? O patriarcado, ele faz com que a sociedade não tenha igualdade. E os animais precisam também ser respeitados. Eu sou vegetariana, ainda não sou vegana, eu acho muito difícil eu chegar, mas é um caminho, né? Eu tô há 2 anos como vegetariana, ovo-lacto-vegetariana. Então, são lutas e vitórias que eu acredito que a gente vai tendo quando a gente vai conhecendo um pouco mais do que a gente quer para o nosso mundo, o que é melhor para todos. É o equilíbrio, é a sustentabilidade. Então, eu também cito o transfeminismo, que são as mulheres trans que têm aí uma pauta que é difícil, às vezes não se encontram dentro do feminismo tradicional, daqueles que são, né, das mulheres que não que se veem como num corpo de uma mulher, mas não se sente, que é o caso dos trans. Então tem essa dificuldade, então eles também montaram uma vertente específica. E é isso, gente. Eu acho que já falei bastante, não dá para ficar alongando muito. Quem tiver mais curiosidade, dá para pesquisar. Eu vou pôr um vídeo aqui sobre até o ecofeminismo que fala um pouco de tudo e fala de referências, e é interessante caso alguém queira mais informações, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite e até mais.